A gente está assim curiosa, né? Porque afinal de contas, eu acho que todos nós brasileiros estamos imensamente apreensivos com o nosso presidente Tancredo Neves. A gente está preocupado porque uma cirurgia é sempre uma cirurgia. E uma cirurgia numa pessoa de 75 anos, por mais novo que ele seja em espírito, por mais bem que ele estivesse, 75 anos já as reações são mais grandes. Agora, 2 cirurgias seguidas numa pessoa de 75 anos, sim, tu que ouves os boletins médicos, o que tu podia dizer pra gente assim a respeito, o que tu acha, como é que tu acha que vai ser essa recuperação, se é que, se Deus quiser, acha essa recuperação? Bom, em primeiro lugar, está sendo tu hoje, né? Em primeiro lugar, eu acho que a história, eu acredito, tá, que a história não está bem contada, porque uma pessoa que às 6 horas da tarde do dia 14 assiste uma missa, faz toda uma programação cansativa, com 75 anos, tá? Numa boa, sem transparecer nada, às 11 horas da noite não pode estar na mesa de cirurgia. É muito difícil um abdômen agudo, como foi contado, evoluir em 6 horas, a ponto de se fizer um diagnóstico e fizer a cirurgia, tá? Sempre se espera um pouco. Eu acredito que a causa foi outra. Eu acredito, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. E que até hoje a gente não sabe, porque foi alguma coisa de muita urgência, tá? E essa evolução de 6 horas, nesse tipo de doença, não seria tão pouco tempo, daria tempo dele cozinhar com alguma coisa a mais. Talvez ele viesse com outro processo escondido de nós, tá? E que eclodiu no dia. Mas como foi contada a história, não está de acordo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós nunca vimos o presidente, então eu acredito que ele sempre esteve mal. Tá? Porque o presidente Figueiredo, quando foi operado o coração em Cleveland, ele, no outro dia, apareceu diante da câmera. Foi o que eu falei ontem no Tijiti, exatamente. né? Então, se não mostraram o Tancredo, provavelmente esse cara deve estar cheio de sonda, quer dizer, com sonda nasogástrica, quer dizer, um tubo pela boca, deve estar entubado, porque hoje o repórter disse que ele não podia falar que tinha um tubo para ajudar na respiração. Tá? Então, ele deve estar realmente, ele saiu, disseram que ele tomava suco de laranja, tomava não sei o que, um monte de coisa, de repente o intestino dele não funcionou, quer dizer, o maior problema de uma cirurgia de abdominal é o intestino que não funciona depois. Eu não sei se ele vai recuperar ou não. Se ele for recuperar, pelo menos 2 meses. Antes de 2 meses, vocês não esperem que Tancredo Neves volte à presidência da República. Pois é, porque eu li hoje também no artigo, eu acho que foi no Jornal de São Paulo, que fala, né, que uma cirurgia nesse tempo, né, com essa idade, o pós-operatório, inclusive a pessoa apresenta uma síndrome assim de apatia, que é mais difícil ela recuperar aquele pique, se bem que ele está com tanto pensamento positivo para cima dele, né, assim, e ele mesmo deve estar assim, se empenhando, imaginei o psicológico por dentro, que isso supõe-se pelo que a imprensa, né, o porta-voz da imprensa passa. Ele está tão otimista. Mas eu acho que eles esconderam a verdade o tempo todo, tá? Eles omitiram fatos o tempo todo. Então nós não realmente sabemos o que foi que aconteceu. E se chegaram a fazer a segunda cirurgia, é porque a coisa não estava nada bem. Aí ninguém sabe se realmente foi a cirurgia no abdômen, se foi no tórax. Quer dizer, a verdade real talvez a gente nunca saiba, como até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Costa e Silva. Tá? E com o Papa João Paulo I. E Tancredo Neves aconteceu exatamente, porque é muita fatalidade. Uma pessoa dia 14 às 6 horas está numa missa e às 11 horas está no centro cirúrgico. Isso daí, para mim, tem coisa atrás disso e que a gente talvez nunca saiba. Agora vamos falar de nenê? Vamos. É o que eu gosto. É isso aí tu domina. Pois é, aqui as perguntas que foram colocadas hoje, já estão nos mostrando ali que o tempo já está ficando bem, nós gastamos todo o tempo falando de Tancredo, não falamos de nenê. Então né? hoje não foi pediatria, foi geriatria. Foi geriatria, então. Isso aí, pois é, mas geriatria, bom, tudo bem. Mas então vamos perguntar, nós estamos fazendo uma sequência, né, de como a mamãe se prepara para ter o nenê, aí o nenê nasceu, aí o Roberto fez umas perguntas muito boas. Eu já pensei que ela ia dizer, daí o nenê nasceu, daí o Roberto, eu não sou pai, pelo amor de Deus. Pois é, então, quais são as causas mais comuns para o choro da criança nas primeiras semanas de vida? Bom, em primeiro lugar, a única manifestação que a criança ou que o neném tem a partir do momento que ele nasce, quer dizer, o único meio de comunicação que ele tem com o meio exterior é através do choro. Então, o choro
significa todas as emoções, todas as necessidades, todos os protestos, até o próprio fato da criança querer ouvir a sua voz, ele faz através do choro. Que bom, né? Então, a causa mais comum de choro nas primeiras semanas é a fome. Por quê? Porque ainda a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, não está acostumada a saber, tá, quanto o neném necessita comer. Então, às vezes, ela foi orientada que o neném só come de 3 em 3 horas. Então, o que acontece é que num determinado período do dia, o neném tem mais fome, assim como nós temos mais fome num determinado período do dia. Então, o neném quer mamar durante mais tempo, ou em espaços mais curtos, e começa a chorar. E a mãe pensa que, aí começa aquele negócio, não, a criança chora porque está com dor de barriga, a criança chora porque está com dor de ouvido, a criança chora por uma série de coisas. Quando, na verdade, a causa, em 90% das vezes, é choro por fome. Então, um conselho para você, mãe que está em casa: teu filho, sempre que chorar, principalmente nas primeiras semanas, você sempre pensando em fome e sempre levando ele ao seio, mesmo que você sinta que não tenha muito leite, você vai acertar em 90% das vezes. Aí é um conselho que nem eu não sabia, porque só de 3 em 3 horas, e aquela dela, não, vai desregular tudo, né? Bom, então, deem de mamar pro nenê toda vez que ele chorar. Quando você vê que já é um chorinho assim meio, você vai acertar, né, doutor Cecim? 90%. Tá, então o conselho do doutor Cecim, e vamos conversar com ele mais longamente sobre crianças